Saudações, queridos amigos, irmãos. É com muito prazer que estou aqui para fazer uma reflexão sobre o momento que temos vivido. O medo, o temor, a dúvida, a incerteza que aflige os nossos corações com essa crise do Covid-19. Seja o medo econômico ou seja o medo de infestação mesmo da doença. E essa reflexão é para você que talvez não esteja com medo de nada do que está acontecendo nesse momento, ou tem algo que está afligindo muito mais o seu coração do que essa crise que o mundo tem vivido, que o país tem vivido. Talvez tenha algo no seu interior te incomodando mais. Certamente essa reflexão também é para você. Talvez seja algum problema pessoal, talvez seja alguma perda, talvez alguma coisa que esteja te afligindo até mais do que o Covid-19. Essa reflexão também é para você. Eu quero convidar os irmãos, os amados que estão me ouvindo, que estejam estudando o capítulo 17 do livro de 1 Samuel por completo. É grande, mas é importante ter todo o estudo para pegar todo o contexto, já que eu vou fazer apenas um condensado aqui nos versículos 43 ao 46, embora eu vá fazer um apanhado um pouco maior na fala, mas a leitura vai ficar do 43 ao 46. Então, leiamos 1 Samuel 17, do 43 ao 46. Disse, pois, o filisteu Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Senhor, fala aos nossos corações. Pai, abra a nossa mente para o entendimento da Tua Palavra. Fale-nos, acalme o nosso coração. Usa essa palavra para falar aos nossos corações, Senhor. Que sejam palavras do Teu coração e não apenas do meu que está a dizer, está a falar. Senhor, peço-te que fales a nós nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O que pensar nesse momento? O que imaginar? O que refletir? Vejamos aqui o que nos passa à mente. Primeiro, antes de qualquer coisa, eu quero dar uma passada lá no verso 4 desse mesmo capítulo para ver a altura de Golias, 6 côvados e 1 palmo, que em metros vai dar cerca de 2,5 metros, 3 metros, nessa faixa, 2,5 a 3 metros. Então vamos trabalhar com 3 metros para ficar redondo. E a altura média de um judeu era 1,67 m. Isso é estimado, que a altura média era de 1,67 m. Vamos arredondar para um gigante entre os judeus, de 1,70 m. A diferença de altura entre um e o outro era de 1,3 metros. 1,3 metros, quase uma pessoa adulta, de estatura média da época, de 1,67, 1,3,
olha a diferença de altura. Mas há algo muito maior do que isso. Quando você olha para um exército, quando você olha para aquele exército forte e sabe que nele há um homem, uma lenda, que nessa lenda é um destruidor de inimigos, quando você se depara diante daquele exército forte e vê aquela lenda diante dos seus olhos, o que acontece? O exército de Israel treme. Há um pavor, o temor daquela derrota iminente diante dos olhos humanos fica paralisando o exército de Israel. Todo mundo treme. O que vamos fazer? Como agir daqui para frente? O que fazer? Pois bem, a gente olha e observa isso. Aqueles homens treinados, aqueles homens trabalhados em bélico, trabalhados pelo exército para enfrentar guerras, tremeram diante da lenda, do gigante. Então, chega Davi, um pastorzinho, um jovenzinho, alguém despreparado belicamente falando, alguém despreparado, nunca treinou para o exército, não tinha o corpo trabalhado para tal. E aí ele olha para aquele gigante e pensa que dá para ir para cima, que dá para encarar, que dá para enfrentar. Ele estava ali simplesmente para entregar presentes aos seus irmãos e ao capitão dos seus irmãos. Simplesmente. Essa era a missão dele. Mas quando ele chega lá e toma conhecimento de toda a situação, ele olha e fala: "Isso está afrontando o nosso Deus, não tem que temer, o nosso Deus é um Deus gigante." O que a gente olha aqui e traz para a nossa realidade do momento? Davi e o exército. O exército olhou para aquela situação e paralisou. Temeu, não fez nada. Davi olhou para aquela lenda, olhou para aquele gigante e pensou: o meu Deus é maior. O meu Deus é maior. Davi não ficou paralisado ao ver algo que era completamente temeroso. Davi não paralisou porque Davi acreditava que o seu Deus era mais forte do que qualquer coisa. E o que a gente pode trazer para a nossa situação atual? Talvez você esteja pensando: eu não estou conseguindo linkar como fazer, como não estou conseguindo linkar. Pensemos. Nós vemos aqui a fé de Davi. O exército paralisou. Davi teve a fé, acreditou no seu Deus. E o que nós devemos fazer nesse momento? Trabalhar nossa fé, dobrar os nossos joelhos e não permitir que o medo nos paralise. Se não podemos ir a qualquer lugar nesse momento, se ainda não podemos frequentar as igrejas nesse momento, mas que a nossa fé não se abale, que a nossa fé não se apequene, porque o nosso Deus é maior. Dobre os joelhos, clame ao Senhor, porque Davi olhou o gigante e não paralisou. Quero fazer um link rápido com a passagem dos apóstolos no barco quando viram Jesus a caminhar pela tempestade. Eles olharam para aquela tempestade, viram lá um fantasma, se atemeraram ainda mais com o fantasma do que com a tempestade, mas ao ver que era Cristo, Pedro vai até Cristo, caminha sobre o mar, mas de repente, ele olha para a tempestade. De repente, ele observa os ventos.
ele perde o foco no Senhor e permite que a tempestade o apavore. Ele passa a focar na tempestade. Ele passa a olhar para a tempestade, perde o foco no Senhor e o que acontece? Ele começa a afundar. Voltando para o texto que estamos lendo, com esse paralelo que eu fiz, é isso. O exército é o oposto. Começou a afundar, paralisou com aquela situação. Davi não. O Davi não paralisou. O Davi cria que o seu Deus era forte, que o seu Deus era maior que qualquer coisa. E nós vemos durante todo esse texto que o Davi fala em nome do Senhor. É o Senhor. Quando vence é pelo Senhor. É no nome de Deus. Davi não fez nada. Davi reconhece que ele não teve méritos, que o mérito era todo do Senhor. E é isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que focar nesse momento. Pensar nesse instante. Focar no Senhor Jesus Cristo. Focar no nosso Deus. Porque Ele é gigante. Ele é grande. Cabe-nos nesse momento dobrar os joelhos e focar no Senhor. É ter fé, é trabalhar nossa fé, é não permitir que o gigante nos paralise. Vamos enfrentar porque Deus está conosco. Se tivermos medo, dobremos os joelhos e peçamos ao Senhor que nos ajude, que nos dê força para encarar tudo isso. Porque o Senhor é maior do que qualquer um dos problemas que possamos enfrentar. Deus é maior do que qualquer um dos problemas que nós possamos enfrentar, inclusive essa pandemia. Não temas, dobre os joelhos, entregue-se a Deus. Dobre os joelhos e ore a Deus o tempo inteiro, entregue ao Senhor, peça a Ele que cuide da situação. Dá a Deus o que Deus merece, a honra, a glória. Reconheça que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, nos abençoe, nos ajude a enfrentar as dificuldades, nos ajude a passar por essa pandemia. Senhor, visite os lares dos enfermos, visite, Senhor, os lares daqueles que sofrem porque têm parentes internados e não sabem se conseguirão vê-los novamente, estão isolados, em alguns lugares não podem visitar, mesmo não sendo o Covid-19 por risco de contaminação. Senhor, muitos não estão podendo enterrar os seus mortos, não estão podendo despedir-se dos seus familiares. Pai, acalme o coração, aquieta o coração dos sofredores nesse momento, dê-lhes força, aumente-nos a fé, Pai, para passar por toda essa situação. Nos ajude a enfrentar tudo isso, Senhor. Esteja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que eu clamo e peço, fortaleça-nos a fé, Senhor. Amém, amém e amém. Que a paz do Senhor esteja contigo para todo sempre. Amém.